dando uma olhada aqui na Jovem Pan a respeito da guerra no Oriente Médio entre Israel e o Hamas, e olhando para a história bíblica, voltando lá no tempo de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, José foi traído e vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelita que iam em destino ao Egito, de mercadores, vendedores de escravo. Chegaram no Egito, venderam José para Potifar. José foi trabalhar como escravo, empregado na casa de Potifar. E aconteceu todos esses fatos. E posteriormente José se tornou governador do Egito. E o povo hebreu se multiplicou de uma maneira muito grande no Egito. E o rei se preocupou com isso e lançou um decreto: vamos exterminar, vamos dar uma segurada no povo, nesse povo israelita aí, porque não vai dar certo. E lançou um decreto para matarem todos os machos que nascessem. E Deus teve piedade, protegeu, usou as parteiras. As parteiras era para exterminar com a vida dos mancebos, do sexo masculino, ao nascer, no parto. E as parteiras protegeram os machos. E nessa leva de proteção, Moisés foi protegido e, consequentemente, foi parar na casa foi se criar com o faraó, com a filha do faraó, estudou em todas as faculdades, se tornou um homem estudioso, formado em todas as faculdades do Egito, e posteriormente se tornou o grande líder que libertou Israel da escravidão. Mas o que leva um homem a cometer crimes tão grandes assim, tirando a vida de milhares e milhares de crianças ao nascer, como o rei do Egito, nessa ocasião em que José foi lá para o Egito? Então é algo assim simplesmente estarrecedor, inacreditável, inconcebível, inquestionável. Não existe linguagem humana para descrever atitudes dessa natureza. Mas Deus poupou e usou Moisés. Moisés tirou Israel da escravidão do Egito, porque no capítulo 2 do livro de Êxodo, o livro de Gênesis, Êxodo e Levítico foram escritos no ano 1445 a 1405 a.C., e Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco, 5 livros. Primeiro chama-se Pentateuco, são livros atribuídos a sua autoria a Moisés. E Moisés foi o grande libertador de Israel. E Deus é o Deus de Israel, é o Deus dos exércitos de Israel. Deus é um Deus de paz, mas é um Deus de guerra. E Israel foi um país que sempre teve em conflitos, mas Deus sempre pelejou por Israel quando Israel andava de acordo com a vontade de Deus. E teve muitas guerras que foram vencidas pela força do braço de Israel, e outras guerras foram vencidas sem ação humana. Tipo, aquela mortandade dos soldados assírios, 185 mil, foi um anjo que matou. Os egípcios lá no Egito, a mortandade dos primogênitos, foi um anjo que matou. Os muros de Jericó caíram sem ação humana, caíram pelo poder divino. Deus mandou maná no deserto para os israelitas se alimentarem, mandou codornizes com vento oriental e para os israelenses se alimentarem, e fluiu água da rocha quando Moisés feriu a rocha, que era para falar com a rocha. Moisés feriu a rocha e a rocha fluiu água para dar água. Então a ação divina, Deus age usando os seus e Deus age usando os seres celestiais, usando a sua mão poderosa. Mas o que leva um homem a cometer crimes e se levantar contra Cristo e o seu reino, o seu povo na terra? E no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo de número 2, Deus desceu no Monte Horebe em um sarçal de chama ardente e falou com Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição no meu povo no Egito e eu desci
para lhes dar livramento. E eu vou usar você e Arão, seu irmão, para tirar Israel da escravidão do Egito. E vou levar vocês a uma terra chamada Canaã, uma terra que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. E no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28, surge o nome Israel. Hoje, se existe a nação Israel, o nome Israel, o povo israelita, é porque no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28, houve um fato interessante que Jacó lutou com um anjo e o anjo transformou o nome de Jacó para Israel. Dessa luta, desse acontecimento, surgiu o nome Israel. Comentaristas aqui na televisão, grandes repórteres, grandes emissoras, não sabem nem de onde surgiu o nome Israel. O nome Israel surgiu em Gênesis capítulo 32, versículo 28, na luta de Jacó com o anjo. Foi ali que surgiu o nome Israel. Israel é a nação divina, é a nação exclusiva do Deus Todo-Poderoso. E aqueles que são oposição a Israel não vão ter vitória. Nós olhando para o livro de Esther, muitas vezes, em inúmeras passagens bíblicas, o inimigo tentou se lançar contra a nação judaica, sobre os hebreus, sobre os israelitas, para os destruir e os extirpar da face da terra. No ano 460 a 400 a.C., uma mulher chamada Esther e um homem chamado Assuero, o rei Assuero. Esther era judia, Assuero não. E não haveria condições de Esther casar com Assuero. E um homem chamado Amã, um mau Amã usado pelos demônios, um homem que tinha um espírito sanguinário de vingança, e intentou um plano diabólico para destruir todos os judeus da face da terra. E tentou persuadir o rei um projeto satânico para destruir os judeus. Mas Deus, como é um Deus de misericórdia e protege o seu povo, ele usou a rainha, a Esther, e a Esther, como uma judia, foi falar com o rei achou graça aos seus olhos e estendeu o cetro de ouro e permitiu que Esther se aproximasse do trono para falar com o rei. E esse acontecimento levou Esther a casar com o rei Assuero, e Esther se tornou a rainha, e por consequência disso, os judeus na face da terra foram poupados. E esse mau Amã, que preparou uma forca para enforcar Mardoqueu e para exterminar com os judeus na face da terra, foi enforcado na própria forca que ele mesmo construiu, criou para enforcar Mardoqueu, o judeu, e para exterminar com os judeus na face da terra. Mas Deus peleja pelo seu povo e deu livramento. Fez com que isso acontecesse. Esther casou com Assuero, se tornou a rainha, e por consequência disso os judeus foram poupados da face da terra. Está escrito no livro de Esther, capítulo 8, versículo do 1 até o 17, e esse livro de Esther foi escrito no ano 460 a 400 a.C. Se nós olhar para o livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21, no ano 606 a.C., Nabucodonosor, o primeiro monarca a governar toda a terra habitada, 127 províncias, Nabucodonosor governou, ele invadiu Jerusalém, seus exércitos invadiram Jerusalém e trouxeram cativo, 3 levas de cativo para a Babilônia. Hoje o Iraque fazia parte da Grande Babilônia. O Irã fazia parte do Império Persa, dos Medo-Persa. Era a antiga Pérsia, hoje é o Irã, o moderno Irã. E o Iraque fazia parte da Grande Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou trazer cativo, invadiu Jerusalém. E então o povo judeu sempre foi um povo perseguido. E trouxeram, por 70 anos, Israel ficou em cativeiro em Babilônia, sob o domínio do rei babilônico, que foi Nabucodonosor, depois foi o seu neto Belsazar. E posteriormente o reino caiu, o império caiu e os medo-persas assumiram o poder. Com 70 anos de governo, apenas no governo
do rei Nabucodonosor. E esse acontecimento aconteceu no ano 606, 605 a.C., aproximadamente. E, posteriormente, bem para frente, lá no Novo Testamento, no tempo que o rei Herodes o grande Herodes, assumiu o governo no ano 31 a.C., e Herodes, quando Jesus nasceu, ele lançou um decreto pensando que ia perder o reino, porque Jesus era chamado o rei dos judeus, nasceu o rei dos judeus, nasceu o menino que será o rei dos judeus, que era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e gerado por uma ação divina, não foi com ação humana, não teve relacionamento humano para que Jesus fosse concebido, foi pelo poder do Espírito Santo de Deus. O anjo apareceu a Maria, uma moça imaculada, e dissera a Maria que ela seria agraciada, e ela foi escolhida para que no seu ventre se criasse, fosse gerado e nascesse Cristo, que seria o Messias, o grande libertador de Israel. E Herodes, pensando em perder o reino, ele lançou um decreto para matar todos os meninos de 2 anos para baixo na Judéia e em todas as cidades circunvizinhas, para que nessa matança Jesus entrasse e fosse morto também, porque Jesus oferecia um perigo ao rei Herodes o Grande. Mas Deus, como é um Deus de misericórdia, o anjo de Deus apareceu a José e disse a José: pega o menino e a mãe do menino e desça para o Egito, porque eu preparei um lugar para lhes proteger lá no Egito, e vocês fiquem lá até receberem segunda ordem. E depois que o rei Herodes morreu, Deus falou novamente com José e mandou José voltar para Jerusalém. Foram morar em Nazaré, na verdade, porque José, o carpinteiro, o pai de José, marido de Maria, era carpinteiro e morava em Nazaré, e Jesus se criou em Nazaré. E assim acontece, meus irmãos. Por que existe um ódio tão grande contra o povo de Deus? Se vocês olhar para os regimes de linha dura, Coreia do Norte, Albânia, esse povo muçulmano, se você falar de Jesus lá na China, se você falar de Jesus Cristo, você é preso, é morto, é perseguido. E eu vou citar exemplos para vocês que aconteceu nos tempos de Jesus, depois que Jesus partiu para o seu lar eterno, depois da sua morte, da sua ressurreição, ele ficou 40 dias entre os discípulos, e depois dos 40 dias ele subiu, mas ele prometeu de voltar, e ele disse que os sinais que antecederiam sua vinda seriam terremotos, guerras, fome, pestilência e divisão entre família, e assim consecutivamente o aumento da ciência. E depois que Jesus partiu, começou a perseguição sobre o povo de Deus. Paulo foi morto decapitado. João Batista foi morto decapitado e a sua cabeça apresentada numa bandeja ao rei e à sua mulher, porque ele falou a verdade. E Tiago morreu à espada, Estevão morreu apedrejado, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Pedro foi um herói. Quando foram crucificar o Pedro disse aos seus algozes: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como morreu meu Salvador. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Policarpo morreu. E o único apóstolo que morreu de morte natural na idade avançada foi o apóstolo São João. Os demais apóstolos todos morreram matados. E no ano 70 depois de Cristo, Israel, Jerusalém foi invadida pelo Império Romano e foi destruída. E Israel deixou de existir como nação desde o ano 70 até o ano de 1948. Essa é a grande verdade. E até hoje ainda Israel está sendo perseguido, está sendo visado como um grande inimigo. E as nações, a maioria das nações que são
Deus, anticristo, antibíblico, que não tem Jesus no coração, querem ver Israel e os cristãos existendo na terra extirpados da face da terra. Mas Israel voltou a ser nação em 1948 e os olhos de Deus estão sobre a nação de Israel. E Israel está protegida. O que vai acontecer biblicamente, eu sei, eu estudo muito a Bíblia e sei o que vai acontecer no decorrer dos anos e futuramente, à luz da Bíblia, e não vou mencionar agora por uma questão de tempo, porque o tempo é exíguo, mas eu quero deixar essa mensagem. Deus que abençoa o nosso país, abençoa o nosso globo terrestre e abençoa a nação judaica e proteja todos os judeus na face da terra, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Deus que nos abençoe e nos conceda sua graça para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.